Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, agora na Espanha, 21 horas e 49 minutos, no Brasil, 17h49 da tarde. Vejam que a BTC segue escalando, já fizemos a máxima em 19.495, está muito arriscado abrir qualquer operação, seja ela long ou short. Se abrir uma long, pode tomar uma invertida em direção a VWAP, tomar-lhe um dump até 19.040. Se abrir um long, pode tomar uma invertida em direção a VWAP. Se abrir um short, ela pode romper com força a MM200 aqui no diário e aí ela só pararia nesse último toque aqui na aresta superior dessa cunha triangular de acumulação que decorreu do crash da FTX. A FTX quebrou esse candle longo aqui, esse Morobuzu de venda, foi o do dia 9 de novembro, o day after, né, o dia seguinte à suspensão de saques na FTX, aí depois a gente acumulou numa figura triangular. O que está segurando a BTC nesse momento e evitando uma mega explosão hecatômica é a MM200 no diário. Mas existe uma forte chance da gente ficar namorando ela aqui na madrugada e eventualmente ela explodir. Aí com certeza a BTC só pararia em 21.600. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a pressão compradora tá brutal. Na projeção a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima. No intraday tá absolutamente sobrecomprada. Isso aqui, essa panela de pressão aqui no intraday, aqui é o gráfico de 5 minutos. Pode aliviar facilmente em direção a 19.000, 19.040. Se a gente olhar a banda de VWAP semanal, desculpa, aqui agora eu tô no 4 horas com a banda de VWAP semanal. Isso aqui é a banda de VWAP semanal. Aqui são as uppers, aqui são as lowers. Essa linha laranja é a VWAP semanal. Vocês vejam que como a semana vai terminar agora no domingo, a VWAP pode virar aqui em cima, ó, e formar um degrau, como aqui, ó, baixou, formou um degrau e a partir daqui se formou uma nova VWAP. Ó, aqui, ó, caiu horrores, estava absolutamente sobrevendida, mas não retornou tão cedo em direção ao patamar da VWAP semanal, ó. Vocês vejam que abriu uma banda aqui embaixo. Isso pode facilmente acontecer e ela não aliviar a pressão aqui no semanal e desenhar uma banda aqui em cima. Por isso que está muito perigoso operar em qualquer dos sentidos. Então é bom a gente deixar aliviar aqui no 4 horas, deixar aparecer um candle vendedor aqui para tirar um pouco dessa pressão compradora e aliviar os osciladores que indicam uma brutal sobrecompra. Então, no intraday, todos os sinais ofertados fecharam, no copy trade fecharam rapidamente. Eu dei antes desse pump aqui, quando beijou aqui as lowers aqui, eu já dei, ainda era madrugada aí no Brasil, mas no copy trade copia automaticamente. Na sala de sinais também fechou. Enfim, na seara fática, um ex-funcionário da SEC acabou reportando que os reguladores da SEC sabiam das falhas e das violações à legislação de valores mobiliários norte-americana pela Gemini e pela Gênesis, né? Através do braço de stake earn da Gemini, a Gênesis cuidava da remuneração de stake dos ativos dos clientes junto à Gemini e eles, por mais de um ano, já sabiam das brutais violações à legislação de valores mobiliários norte-americana, mas não fizeram nada. Enfim, agora isso vai virar uma investigação. Desenvolvedores da Ethereum dizem que a atualização Xangai está confirmada para março. Para quem não sabe, a atualização Xangai vai liberar aqueles Ethers que foram colocados em stake, na Beacon Chain, bem antes da fusão decorrente da Ethereum Merge, né, que fundiu os dois consensos, Proof of Work e Proof of Stake, e aí num ato subsequente foi criada a bomba de dificuldade na cadeia Proof of Work, que estava fundida com a Beacon Chain, e aí basicamente com a bomba de dificuldade, a Difficulty Bomb, a rede passou a ser basicamente Proof of Stake. Mas quem promoveu o stake
ainda no consenso passado, Proof of Work, ainda está com os Ethers presos, por assim dizer. Então, por isso, a rede vai passar por essa atualização para liberar os Ethers estaqueados ainda sob o consenso Proof of Work. E essa atualização está programada para março de 23. A rede Polygon Matic vai sofrer um hard fork para reduzir as taxas e evitar falhas técnicas. É só um update, né? Não vai acontecer nada. Quem tem Matic em stake, quem tem ativos na rede, não precisa fazer nada. Simplesmente só vai rolar um hard fork automático que vai atualizar a rede. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, diz que os Estados Unidos vão tomar medidas extraordinárias para evitar a inadimplência. Gente, para quem não sabe, o teto da dívida norte-americana vai ser alcançado agora, nos próximos dias, talvez poucos meses. Em 60 ou 70 dias, o teto vai estar estourado. E a nova composição da Câmara Federal norte-americana, comandada pelos republicanos, que demoraram 11 sessões, mais de 11 sessões, para conseguir eleger um simples presidente da casa, avisou que não existe nenhum consenso para aumentar o teto da dívida norte-americana. E a Janet Yellen falou que os Estados Unidos podem entrar em default. Enfim, se os americanos derem um calote, vocês podem acreditar que a BTC voa para $100 mil. E Joe Biden e o primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida, se reuniram hoje e estão discutindo uma mega aliança militar para transformar o Japão numa nova grande potência militar, já que as ameaças de China, Rússia e Coreia do Norte, que fica mandando teste de míssil balístico intercontinental por cima do arquipélago japonês, e essa modernização das forças militares japonesas com esse apoio dos norte-americanos pode criar uma nova conformação de forças geopolíticas na Ásia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A China não gostou nada desse aviso, no sentido de que os americanos vão patrocinar a transformação do Japão numa mega potência militar. Inclusive, ficou até no radar a possibilidade de se colocar ogivas nucleares no arquipélago. Vamos ver. O Fed enviou só em 2022 72 bilhões de dólares ao Tesouro norte-americano, alegando lucro. Só que os economistas falam que não se pode associar conceito de lucro ou perda a um banco central, porque o Banco Central sempre vai poder imprimir dinheiro à torto e à direito e tapar buracos de eventuais ativos diferidos. Esses repasses pararam porque no final de 2022 o Fed começou a apresentar rombos, que também é outro conceito que não se pode ser associado a um banco central, já que se eles podem imprimir dinheiro, não existe nem lucro nem prejuízo. O que existem são políticas macroeconômicas. E agora o Fed segue aumentando a liquidez do sistema, enviando 650 milhões de dólares dia para os bancos. É uma reportagem muito interessante aqui na Zero Hedge, com um monte de dados específicos e técnicos. Vale a pena ler para quem se interessar. Ou seja, o aperto quantitativo do Fed parece que era só de mentirinha. Não é à toa que a BTC está explodindo. Tem alguns analistas que associam a expansão cotacional da BTC ao M2, ao Money Measure. E toda vez que a expansão monetária avança, a BTC cresce exponencialmente. Enfim, gente, o que está segurando a Bitcoin de uma mega explosão hecatômica é a média móvel de 200 períodos. Se ela for superada, se a gente bater 16.600, 16.538 é onde ela está, a MM200. Se bater 16.600, a BTC só para em 21.600. Então,
é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.